A gente vai observar então, pessoal, que a partir desse momento, como Portugal então não quis cumprir o acordo com a França, nós vamos observar então que Napoleão Bonaparte decidiu então invadir Portugal, porque Portugal continuava comercializando com a Inglaterra. E isso então fez com que Portugal fosse invadido pelas tropas de Napoleão. E a partir desse momento, o que é que vai acontecer? Na época, Dona Maria, a chamada Dona Maria a Louca, era a rainha oficial de Portugal, e o seu filho era chamado Príncipe Regente, Dom João VI. A gente vai observar então que qual vai ser o principal motivo que levou a família real portuguesa a se mudar para o Brasil. Vai ser o medo que eles tinham de Napoleão invadir Portugal e eles perderem, além de Portugal, perderem a sua maior colônia, que era o Brasil. Então todo mundo vai se lembrar que a fuga dos portugueses para o Brasil, em 1808, da família real, ocorreu principalmente porque eles tinham medo de Napoleão Bonaparte invadir Portugal. E isso vai realmente acontecer. A gente vai observar então que a partir daquele momento, Portugal, os portugueses então, juntamente com a família real, eles decidiram então fugir para o Brasil em 29 de novembro de 1807. E a gente vai observar então que esse momento é tão importante que a mãe de Dom João VI, que era a rainha na época, ela era meio contrariada, não é? Todo mundo na época dizia que ela era meio doida. Ela viu que eles estavam fugindo e ela, quando estava em meio àquilo, ela disse: não fuja, não fuja, não corram, não corram, porque eles vão estarem pensando que nós estamos fugindo. E na verdade eles estavam fugindo. Só que ela, né, realmente, ela não queria que todos percebessem que aquilo era que eles estavam fugindo. Só que como ela era meio contrariada das ideias, então ela queria omitir. A gente vai observar então que a Espanha já tinha sido invadida por pela França e também a França queria invadir Portugal. Então a gente vai observar então que um militar francês invadiu o território português e eles então decidiram então organizar e dominar o território por vários anos Portugal. A gente vai observar então que a família real portuguesa ela trouxe várias pessoas para o Brasil. A gente vai observar que trouxe vários nobres, vários servos, trouxe empregados domésticos. Nós vamos ver que também trouxeram um arquivo de 600 mil livros que hoje estão na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A gente vai observar que, pela primeira vez na história, a gente vai observar que era a partir da colônia que eles iam governar toda a metrópole, ou seja, a metrópole, que era Portugal, sempre governava as colônias. Agora estava acontecendo o contrário. A gente vê que era da própria colônia, o Brasil, que eles iriam governar, além de Portugal, iam governar todas as suas colônias do mundo. Então a gente vê que é algo inédito na nossa história. A gente observa então que a partir desse momento, as embarcações da família real, elas vão chegarem ao Brasil no dia 22 de janeiro de 1808. A gente vê que eles chegaram à Bahia inicialmente e depois eles foram em dia 7 de março, chegaram ao território do Rio de Janeiro. A gente vai observar que quando eles estavam fugindo com medo de Napoleão Bonaparte invadir Portugal, a gente vai observar que eles não poderiam fugir só. Eles tiveram o apoio de outras pessoas. E a gente vai se perguntar, mas quem foi a pessoa que ajudou? Qual foi o país que ajudou aos portugueses a fugirem de Napoleão Bonaparte? Foi a Inglaterra. A Inglaterra disse: eu ajudo a vocês fugirem de Napoleão, que era a grande rival da França. A gente vai observar então que a partir daquele momento, o que é que vai acontecer? A gente começa então a perceber que a Inglaterra ela vai dizer: eu ajudo a vocês a fugirem, mas em troca vocês terão que me darem privilégios no seu território chamado Brasil. Então a gente vai observar que Portugal fez vários acordos com a Inglaterra para que a Inglaterra então pudesse os navios da Inglaterra iriam proteger
os navios portugueses enquanto eles estavam fugindo de Portugal para o Brasil. E a gente vê que esse acordo ele vai fazer o quê? Principalmente privilegiar, vai favorecer com que os ingleses começassem então a interferir na economia brasileira. A gente vê que a Inglaterra passou a vender e a comprar mais produtos do Brasil. A gente vê que inicialmente foi assinado um acordo chamado de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Ou seja, a gente vê que Portugal e a Inglaterra vão fazer em 3 acordos. Ou seja, era um acordo de troca. Os ingleses ajudaram os portugueses a chegarem em paz aqui no Brasil, só que em troca eles exigiram benefícios. A gente vai observar então a partir daí que o primeiro acordo foi o chamado de Aliança dos Portos, o decreto da abertura dos portos. E o que foi a abertura dos portos? A gente vai observar que esse momento da abertura dos portos foi o primeiro acordo. E o que dizia esse acordo, pessoal? Esse acordo de abertura dos portos, ele dizia da seguinte forma, que o Brasil estava livre para vender e comprar a qualquer país que quisesse. Por isso que o nome é decreto, vai ser o nome de abertura dos portos. Vai ser assinado em 1810 e a gente vai observar então que esse acordo ele vai ser muito importante para a abertura econômica do Brasil. Que o Brasil ataque até 1808, a gente vê que eles não poderiam... aliás, em 1808 foi assinado a abertura dos portos, ou seja, que o Brasil estava livre para vender e comprar quem quisesse. Até aquele momento, o Brasil ele não poderia vender nem comprar ninguém, a não ser a Portugal. E agora ele estava livre para vender e comprar as nações amigas, no caso, principalmente a Inglaterra. O segundo acordo foi o chamado Tratado de Comércio e Navegação. A gente vai observar que esse Tratado de Comércio e Navegação ele é bem importante porque esse acordo ele foi assinado entre Portugal e a Inglaterra, que era chamado de Grã-Bretanha, em 1810, 2 anos depois da abertura dos portos. A gente vai observar que esse acordo ele fazia o quê? Era um acordo que ele estabelecia uma relação agora econômica entre Portugal e entre Portugal e a Inglaterra novamente. E esse acordo de Tratado de Comércio e Navegação, ele dizia o quê? Ele estabelecia as taxas de importação, as taxas de impostos de importação. Ou seja, o que é isso? Todos os países, quando vendem produtos para outro país, ele tem que pagar uma taxa. Então, esse Tratado de Comércio e Navegação, ele favorecia quem? Principalmente a Inglaterra. A gente vê que ele estabelecia os impostos que seriam pagos pelos países ao Brasil, ao território então que pertencia. Então a gente vê aqui pessoal, que pertencia a quem? A gente vê então que esse acordo ele vai favorecer o quê? Principalmente a gente começa então a perceber que esse acordo ele favorecia principalmente a Inglaterra, ou seja, qualquer país que vendesse produtos para o Brasil, ele tinha uma taxa de importação, uma taxa de exportação que era estabelecido. A gente vê que os produtos que chegavam aqui no Brasil da Inglaterra, eles só pagavam 15%. Os produtos que chegavam de Portugal ao Brasil só pagavam 16%. E os produtos que chegavam então no caso que chegava então no território de outros países que não fosse a Inglaterra ou Portugal, pagariam 24%. Então a gente vê que o Tratado de Comércio e Navegação era um tratado, ou seja, um acordo entre Portugal e Inglaterra de estabelecer taxas de importação de outros produtos que não fossem no Brasil. Então a gente vê quem seria privilegiado acabava sendo quem? Os ingleses, que pagavam menos taxas de exportação para o Brasil e os outros países pagavam mais. Até mesmo os produtos de Portugal foram desprivilegiados. Então a gente vê que esse acordo, a vinda da família real para o Brasil, privilegiou principalmente os ingleses em questão econômica. O terceiro acordo entre Portugal e Inglaterra
foi o chamado Tratado de Aliança e Amizade. O que foi esse Tratado de Aliança e Amizade? Foi um tratado feito entre Portugal e Inglaterra, exigindo o fim do tráfico negreiro. A gente vê que isso não vai acontecer inicialmente em 1810. A gente vê que vai demorar muitos anos, 40 anos aliás, para que o tráfico de escravos fosse proibido aqui no Brasil. Então a gente vê que para a família real vir para o Brasil, ela teve que fazer um acordo com a Inglaterra e esses acordos privilegiaram a Inglaterra a mandar e a controlar a economia brasileira. A gente vê, por exemplo, a abertura dos portos, o Brasil estava livre para vender e comprar quem quisesse, o Tratado de Comércio, que estabelecia taxas de exportação de produtos para o Brasil, e a Inglaterra pagava menos impostos mandando os seus produtos aqui para o Brasil. E o outro foi o Tratado de Aliança e Amizade, que estabelecia que o Brasil teria que extinguir o tráfico de escravos aqui. A gente vai observar que, inicialmente, eles pararam na Bahia, foi o primeiro lugar que eles chegaram, para manter uma boa relação com todos os estados. A gente vê que, em seguida, a gente vai observar que, a partir desse momento, o que é que vai acontecer? Quando Dom João VI ele foi recebido aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, a gente vê que foi feita uma homenagem a ele. Essa homenagem era um ritual que acontecia, uma tradição que acontecia em vários países, inclusive aqui no Brasil. O nome dessa tradição, ela era chamada de beijamão. E como era essa tradição? A tradição do beijamão era uma reverência a personalidades, a grandes pessoas, né? Isso a gente vê que não era apenas daquele período, era de tempos anteriores. A gente vai observar que era um momento em que não apenas a população rica, mas também a população pobre poderia se reunir para terem um pouco de contato com Dom João VI. Era uma forma, então, que as pessoas beijavam-lhe a mão que estava estendida, então levantava-se, fazia outra genuflexão e se retirava pelo lado direito. Então a gente vai observar que isso era o quê? A cerimônia ela tinha um grande significado simbólico, lembrando o papel paternal e protetor do rei, invocado pelo respeito à monarquia e à submissão dos súditos. Ou seja, a gente vê que quando Dom João VI foi ser recebido no Brasil, a gente vai observar que ele então, a população ela tinha um grande respeito com ele, né? Considerava ele como se fosse um pai, um protetor, e então eles criaram, antes mesmo dele chegar aqui ao Brasil, já havia uma tradição chamada de beijamão. Era como se fosse um agradecimento pela proteção que ele tinha com a população. E a gente vai observar que Dom João ele fez várias mudanças no Brasil. E a gente vai observar quais foram essas mudanças que ele fez aqui no Brasil. Foram várias. A gente vê que a vinda da família real para o Brasil já era uma grande mudança. A gente vê que eles tiveram que organizar e mudar toda a sociedade brasileira, não é? A gente vai observar que eles tiveram que organizar cidades que eram feias, não é? Que não eram organizadas, eram sujas. A gente vê que eles tiveram que criar um planejamento das províncias. A gente vê que eles vão ter que melhorar a economia. A gente vê que o Brasil vai ter que vender para outros países, e principalmente no caso da Inglaterra. A gente vai observar que a população ela começou a crescer. A gente vê que começaram também a surgirem favelas, porque os pobres foram expulsos do centro das cidades para organizar essas cidades. Trouxe também novas ideias, principalmente novas melhorias na organização das cidades. Houve a criação de várias obras públicas, como a criação da Biblioteca Nacional, a criação da Academia de Belas Artes, uma escola de pintura. E a gente vê que também Dom João VI ele começou a trazer músicos, pintores, escultores da Europa para modificarem o Brasil. E a gente vê que a grande representação aqui no Brasil foi que ele trouxe um grande pintor chamado de Debré. Debré, a gente vai observar que era um grande pintor que ele começou então a retratar a história,
retratar a paisagem do Brasil. Então a gente vê que ainda hoje ele terá uma grande importância porque ele viveu no período e ele também conseguiu pintar e retratar em suas obras como era o Brasil naquela época do século XIX.